Boa noite a todos. Nós estamos nesse momento aqui para agradecer a Deus pelo casamento civil realizado no cartório dessa cidade, do irmão Galvão e da irmã Patrícia. Nós estamos aqui para que eles recebam as bênçãos que eles não puderam receber lá no cartório, porque quem dá as bênçãos é o Senhor. Amém. Nós vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por essa instituição tão importante que é o casamento. E nós estamos aqui para dizer que nós cremos nessa instituição. Está aqui, Senhor, seu filho, irmão Galvão, e a irmã Patrícia, que desejaram por livre e espontânea vontade viverem o resto de suas vidas como marido e mulher, andarem juntos como uma família para as mansões celestiais. Amém. Abençoe, Senhor, esse momento, esse culto de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que puderem sentar, podem sentar-se. A Bíblia está repleta de informações a respeito do casamento, dos relacionamentos marido e mulher. Para termos uma noção do valor que a Bíblia dá para essa questão, dos 66 livros da Bíblia, existe um que fala exclusivamente a respeito das relações conjugais, esposo e esposa, que é o livro de Cantares. E desde o início da Bíblia, nós encontramos Deus na criação do homem e da mulher, instituindo essa relação chamada família. Mas eu quero levar em consideração nesse momento para uma meditação que está registrado no livro de Eclesiastes, que é um dos livros do sábio Salomão, no capítulo 4 e os versos 9 em diante. Ele traz um conselho para vocês dois e para todos aqueles que estão aqui, que já estão casados e aqueles que pretendem um dia se casarem. Ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Essa é uma informação ligada à questão das relações humanas, mas que pode ser muito bem aplicada à questão do casamento. O sábio Salomão diz assim: melhor é serem dois do que um. É como se ele estivesse dizendo: é melhor serem dois, homem e mulher, esposo e esposa, estarem casados do que estarem solteiros. Não que a Bíblia conta os solteiros, de forma alguma. Ou que a Bíblia esteja dizendo que quem tem uma vida de solteiro tem uma vida triste. Nada disso. A Bíblia está valorizando essa instituição, dizendo que o ser humano, quando chega a uma certa fase da vida, ele sente a necessidade de estar acompanhado. E esse texto dá algumas razões. Por quê? Porque um fortalece o outro. Né? Irmão Galvão, certamente, em função dessa necessidade, procurou andar acompanhado da irmã Patrícia. E a Patrícia, em função dessa necessidade, é irmão Galvão. E por isso eles chegaram à conclusão de que deveriam viverem juntos, né? Caminharem juntos nessa vida e no porvir. E eles, diante do juiz, há alguns dias atrás, fizeram uma promessa em cima de 3 pilares,
que eu gostaria de reproduzir agora usando a palavra de Deus. Vocês prometeram diante do juiz e certamente prometeram diante de Deus de amarem um ao outro, de honrarem um ao outro e de protegerem um ao outro. Essa é a promessa. Amar, honrar e proteger. Algumas pessoas questionam por que o casamento não dá certo. Não dá certo exatamente por causa da visão egoísta que as pessoas têm do casamento. Elas se casam não para se amarem, e nem para se honrarem, e muito menos para se protegerem. As pessoas procuram se casarem para que elas sejam amadas, para que elas sejam honradas, para que elas sejam protegidas. E uma ideia clara a respeito disso é que quando se pergunta para alguém que está pensando em se casar, por que você vai se casar? E a pessoa diz assim, porque eu quero ser feliz. Né? Outros, para, quem sabe, dar um ar romântico a essa resposta, diz assim, porque eu quero fazer o outro feliz. Né? Casamento não é nem para uma coisa nem para outra. Não é nem para você ser feliz, porque você já tem que ser feliz antes de se casar. E nem é para fazer o outro feliz. Pastor, se não é para uma coisa nem para outra, então para que é? Casamento é para você compartilhar a felicidade. Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem feliz e colocou ele no ambiente de felicidade e chamou esse ambiente de paraíso. E quando Deus criou Eva, colocou-a do lado de Adão. E Eva, por sair das mãos do Criador, ela saiu das mãos do Criador como uma criatura feliz. Então, na realidade, tanto Adão e Eva eram pessoas felizes. E Deus não deu a ordem para que ele, Adão, fizesse Eva feliz, porque ela já era feliz. E nem deu a ordem para que Eva fizesse Adão feliz, porque ele já era feliz. Na realidade, Deus disse assim, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ou seja, já que vocês são felizes, compartilhe a felicidade. O primeiro segredo para ter um casamento feliz, para amar, honrar e proteger, é vocês, antes de se casarem, buscarem Deus serem felizes. E aí vocês vão desenvolver um relacionamento altruísta. Porque amar significa doar-se. E aquela pessoa que já é feliz, que já é realizada, né, ela vai doar-se. Ela vai ter o que doar. E, irmão Galvão, nosso desejo como testemunhas aqui desse casamento ou desse culto matrimonial é que o Senhor, que o irmão possa se doar em favor da Patrícia. E você, Patrícia, possa se doar em favor do irmão Galvão. E além de amar, que significa doação, honrar. O que é honrar? Honrar é colocar o cônjuge em primeiro lugar, nos seus sentimentos, na sua entrega, na sua fidelidade. E proteger significa dar segurança. Eu tenho certeza que são esses três elementos que formam agora a necessidade emocional de vocês como casal. Eu tenho certeza que a irmã Patrícia não deseja nada mais do que amar e ser amada, honrar e ser honrada, proteger e ser protegida. E dessa forma também, irmão Galvão, eu tenho certeza que ele, irmã Patrícia, não deseja agora nada mais do que amar e ser amado, honrar e ser honrado, proteger e ser protegido. Quando o homem foi criado, lá em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que ele foi criado do barro. E é interessante isso, porque a Bíblia lá em Gênesis 2:22 diz que a mulher foi criada do osso. E as pessoas têm a seguinte ideia, de que o homem é forte e a mulher é frágil. Mas, se nós analisarmos friamente, o que é mais frágil? O barro ou o osso? O barro.
barro. Né? Então, queridos, partindo dessa premissa, quem é o mais frágil, o homem ou a mulher? O homem. Por incrível que pareça. Porque basta ficar aí alguns dias longe da Patrícia e você vai sentir a falta dela. Não é? Observe, o homem quando fica viúvo, não passa alguns dias ou meses, ele está casando de novo. A mulher quando fica viúva, corre o risco de morrer viúva. Já perceberam isso? Não quero dizer que a mulher, ela consegue viver sem a companhia do esposo, não é isso. O que eu quero dizer é que, diferente das ideias humanas, um necessita do outro para suprir as suas necessidades emocionais, espirituais e em todos os sentidos. E diante dessa diferença, Deus dá uma ordem. Ele diz assim, para Adão, para Eva, e essa ordem é extensiva para você, Galvão, irmão Galvão, para você, Patrícia. Ele diz assim, você homem que foi criado do barro, e você mulher que foi criada do osso do homem, vocês dois deixam pai e mãe, unam-se um ao outro e se tornem uma só carne. Essa palavra unir é uma palavra interessante do hebraico echad, que significa unidade composta. Ou seja, só existem dois seres em que essa palavra se aplica, ou duas situações em que essa palavra se aplica. A divindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e ao casamento, marido e mulher. Somente essas duas realidades. Echad significa a união de dois ou três ou mais seres distintos. Uma unidade composta. Assim como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são três seres distintos e unidos em propósito, em pensamento, em objetivos, em projetos. Assim, homem e mulher são duas entidades distintas. Homem, mulher, são dois seres distintos, mas que se tornam um, assim como Deus é um. O irmão Galvão continua com a mesma personalidade, o mesmo temperamento, o mesmo ser de antes, né? Sua maneira de ser não vai mudar, né? E a Patrícia não tem que mudar isso. E a Patrícia também não vai mudar o seu jeito de ser, né? Um é mais falante, o outro é menos falante, né? Um é mais sonhador, o outro é menos sonhador, né? Um é mais... é assim, a vida. Cada um tem a sua personalidade, que não vai mudar por serem um. Mas vocês precisam entender que agora sendo um, embora sendo dois, o que é um milagre, vocês precisam andar juntos. Vocês precisam caminhar na mesma direção. E caminhar na direção do céu. Que Deus os ajude a manterem assim, como vocês estão, lado a lado, caminhando no mesmo propósito, na mesma direção, até que Cristo venha e vocês possam ser aperfeiçoados nele e viverem juntos por toda a eternidade. Deus os abençoe e faça de vocês um casal feliz. Amém.
Agora pode beijar a noiva. Vamos orar? Vamos orar. Porque esse é o momento mais importante desse culto. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento e pedir as bênçãos por esse casal, a fim de que a presença de Deus permaneça sempre nessa família. Amém. Senhor, está aqui os seus filhos, irmão Galvão e a irmã Patrícia, que por livre e espontânea vontade, e por se conhecerem e entenderem que podem compartilhar o amor, podem honrar um ao outro, podem proteger um ao outro, estão aqui, Senhor, para receber de Ti as Tuas bênçãos. Amém. Eles desejam sair daqui com a certeza de que o Senhor vai acompanhá-los no dia a dia da vida deles de casados. Eles possam ser um exemplo para os outros. E que as pessoas, ao olharem para eles como marido, mulher, como casados, como família, possam crer que o casamento é uma instituição divina para ser uma bênção. Eles possam dar um testemunho de que o Senhor abençoa os casamentos. Por isso, Senhor, seja com eles. Seja na vida deles, dos seus familiares também. Acompanhe-os nas suas dificuldades. Se porventura tiverem, o Senhor possa dar a eles sabedoria para que eles possam resolver, superar na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Seja com eles, Senhor, em todos os momentos de suas vidas. Até que o Senhor venha nos buscar e nos levar para um lar onde não haverá dor, sofrimento, tristeza. E aí teremos um casamento perfeito. Muito obrigado por tudo. Obrigado por eles, por todos que estão aqui e pela Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os casados. Dos seus olhos encontrei o meu lugar. Hoje aqui nesse altar, suas mãos
Canta, gente. Parabéns. Parabéns pra você